Então, pessoal, só dá uma olhadinha aqui nos últimos comentários, tá bom? Antes, seja muito mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, beleza? Aproveita nossas playlists aí, tem muito material bom pra você, então curte aí, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. Então, o Gustavo não, Ismael Bezerra Pereira, né? Ele comentou aqui, antes de qualquer outra coisa, muito obrigado, Ismael, pelo seu comentário, tá certo? Foi no vídeo que eu falei sobre catequese não é católica, Rosana? Eu respondi o comentário lá, deixa eu curtir aqui o comentário do irmão. Ele comentou aqui, pessoas acham que a igreja nasceu há uns 20 anos, no bairro que ela reside. É, de fato, meu irmão, isso é um problema muito sério, sabe? É, muito sério. A gente não está discutindo aqui se a comunidade X ela está com a doutrina correta, ou não, né? Esse não é o ponto por enquanto, né? A questão todinha aqui é compreender que a igreja, no sentido geral, né? Ela não começou ontem, né? Não começou há 20 anos. Ela não é aquela instituição ou denominação simplesmente que as pessoas veem, que as pessoas frequentam. Ela é muito mais do que isso. E é importante que as pessoas saibam disso aí, né? Eu acho que essa desconexão, né? Essa desconexão de cristãos hoje com a história, com a tradição, com a construção, digamos assim, não é, dessas características da igreja durante os séculos devem ser conhecidas, entende? Até mesmo porque se eu vou discordar ou aceitar algo que foi aprovado em concílio ou então os dogmas da igreja em si, não é, eu preciso conhecer primeiro. Então eu preciso entender o que a igreja é. Senão, no fim, a pessoa está muitas vezes rejeitando o que não conhece, né? Como o comentário da Rosana aí, tipo, catequese é coisa de católico, né? Então, né, isso aí mostra como existe um abismo de conhecimento de pessoas assim, tá? Espero que a Rosana se interesse em aprender mais e muito obrigado pelo seu comentário. O Tom Henrique também comentou no vídeo que eu fiz sobre a relativização dos mandamentos, especialmente do quarto. Ele comentou aqui. Muito obrigado, Tom Henrique, pelo seu comentário também. Deus abençoe. Diz bem assim, o que acha daqueles que assistem jogo de futebol, por exemplo, no domingo, e vão até mesmo no estádio? Um exemplo sobre o domingo que é muito normal até mesmo aos reformados. Então, vamos lá. Isso é um assunto, digamos assim, que devido ao fato de você ter tanta discordância, né, acaba sendo um assunto um pouco delicado, tá? Então, antes de qualquer outra coisa, eu queria deixar claro que a minha maneira de pensar, como eu entendo, né, que o domingo, o dia do Senhor, no caso, deve ser guardado, não reflete o pensamento, digamos assim, reformado no sentido geral, né? Eu não vou dizer isso com felicidade, não. Infelizmente, essa questão é meio frouxa, né? Então, fica muito aquém, sabe? Tipo, a critério, não é, da pessoa que vai olhar para o mandamento, vai ler o mandamento e vai escolher da maneira que vai guardar. Eu sei que em alguma medida nós temos certa liberdade e um cristão não deve estar, nesse sentido, perseguindo o outro, não é? Criticando, condenando ou então tentando fiscalizar a vida dos outros, né? Eu não vou sair mesmo eu como pastor, por exemplo, eu não vou sair da minha casa e bater na porta da casa de nenhum irmão e perguntar o que eles estão fazendo no domingo. Isso não é coerente, isso não é sadio, isso não é correto. Então eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer como pastor é pregar. Então meio que eu tenho que me limitar com relação a esse tipo de ação, em querer entrar na casa das pessoas e dizer que você pode assistir televisão, você não pode, você pode assistir um jogo, você não pode, você pode jogar videogame, você não pode. Eu não vou pra casa de ninguém fazer isso, tá? Eu não acho nem um pouco coerente, eu acho muito uma atitude muito invasiva, digamos assim, e ofensiva também. Isso não vai construir nada de bom. Mas o mínimo para mim é eu ter liberdade para pregar sobre o assunto e inclusive abordar a questão como mandamento de fato, né? E apontar pecados com relação a isso e apontar talvez muito mais ainda, né, os benefícios que nós temos em realmente aproveitarmos o dia do Senhor e o que nós perdemos quando não fazemos isso.
Então, o irmão pergunta aqui sobre essa questão de assistir jogo de futebol. Então, eu particularmente não iria para o estádio, né? Eu não tenho esse costume, não tenho esse entendimento também. Eu não tenho problema se uma família ela consegue, por exemplo, na sua casa mesmo, né, fazer algum tipo de programação na própria casa que coopere, digamos assim, com o que foi aprendido, o que continue nesse sentido a edificação. Não é? Então, eu acho que é possível selecionar algumas atividades ou até mesmo assistir alguma coisa. Né? Não acho que uma pessoa apertou o botão para ligar a televisão, pronto, você está pecando por conta disso. Eu me preocupo muito mais com o conteúdo que vai ser assistido naquele dia. Não é? Eu acho que o conteúdo deve... Se, eu prefiro que não, mas se acontece, isso pode acontecer. Muitas vezes eu já assisti filmes, não é, não é uma coisa corriqueira, não é comum para mim isso aí, mas já cheguei a assistir, por exemplo, com minha família, com minhas filhas. Mas eu sempre procuro selecionar materiais que não são contra os princípios do dia, em termos do que foi pregado, em termos do culto, da piedade. Eu procuro, se, o que não é uma coisa comum, como eu já disse, fizer isso, é tentar usar um tipo de material que não seja simplesmente um entretenimento, mas que possa promover também edificação. Eu acho que é possível, então, usar essas coisas para a glória de Deus, nesse sentido, certo? Não faço isso sempre, porque se chegarmos a fazer esse tipo de coisa como sendo comum a cada domingo, meio que você vai banalizar a coisa e tornar o domingo um dia como qualquer outro. E não deve ser assim, eu não penso que deve ser assim. Por isso mesmo eu não compro, não procuro não tentar tratar de assuntos que vão acabar me preocupando e me afastando do propósito do dia, me desconectando do que eu já ouvi no domingo pela manhã, e da piedade do dia. Então, é possível que nós venhamos também aproveitar, né, de maneira inteligente essas questões, mas tendo em mente, não é, que eu devo realmente aproveitar esse dia como um dia de liberdade para mim. Então, eu pessoalmente jamais iria para um estádio. Né? Eu penso que não é saudável. E eu vou dizer assim para os irmãos, e eu quero que quem vá assistir esse filme, ou esse vídeo, né, possa refletir e entender, e até respeitar minha opinião com relação a isso, tá? Mas na minha cabeça, né, pelo que eu entendo como mandamento mesmo, eu considero pecado, né? Eu pessoalmente considero pecado, né, comprar nesse dia, se não há justificativa para, né? Então, tipo, não há necessidade, certo? Necessidade, então, para mim é pecado. Eu só estou tentando tornar o dia igual a qualquer outro, não é? E é só por questão de vaidade. Só isso, não há uma necessidade. Então, por conta de entender que isso é pecado, eu não saio no domingo para comer um sanduíche com minha família. Eu não saio no domingo para uma pizzaria ou para tomar um açaí. Nem vou, tampouco, a um estádio de futebol para assistir nada. Eu não vou para o cinema no domingo. Muitas coisas eu não faço no domingo, porque eu realmente entendo que não é apropriado e ainda chego mais pesado. Vou afirmar isso mesmo, que para mim, de fato, é pecado. Me pesa a consciência, eu não quero saber desse tipo de coisa. Não é? Outra, para mim não é difícil, tá? Para mim não é difícil. Então, eu penso que os irmãos devem refletir se é um sacrifício tão grande não fazer essas coisas, porque para mim não é, né? Nem para mim nem para minha família. Não é um sacrifício, não nos causa nenhum tipo de dor verdadeira não fazer essas coisas, tá? Que sacrifício poderia ter em eu não comprar ou então eu não sair nesse sentido para fazer esse tipo de atividade recreativa, sei lá, no dia do Senhor? Que tipo de dor isso causaria em mim? Nenhuma. Isso para mim não é um sacrifício, né? Para mim é estranho até quando cristãos tentam argumentar, não, porque é muito difícil, não, porque, poxa, a pessoa fica presa nesse dia sem poder fazer nada, se for poder seguir a risca. Então, para mim, é um sacrifício, é muito difícil. E eu fico, às vezes, pensando, poxa, estamos no Ocidente e nós sabemos, por testemunhos missionários de cristãos, que o que é exigido deles é que eles não neguem a Cristo com uma arma na cabeça. Não é? Tipo, se eles negarem, vivem, se não negarem, morrem. É isso que Deus pede deles. E a nós, não é, ocidentais, que não temos ainda esse nível de perseguição, parece que
simplesmente você separar um dia para Deus, no caso o dia do Senhor, é um sacrifício insuportável. Como? Né? Eu não consigo entender isso aí. Então, sabe aquela questão? Não dá para poder entender muito bem. Então eu entendo assim, meu irmão, viu? Mas muito obrigado aí por sua pergunta. Lembrando aqui mais uma vez, eu entendo desse jeito, mas eu vou sempre pregar assim, tá? Por conta disso eu prego desse jeito. E no dia que alguém quiser me impedir, né, de pregar da forma que eu entendo, nesse sentido, eu vou questionar a pessoa, né? Se eu chegar de repente a ser exortado pelo conselho da igreja, ou então, sei lá, para outro pastor, você não pode pregar isso não pode ficar colocando essa pressão ou dizendo que é pecado. Eu questionaria, mas peraí. É mandamento ou não é? Né? Porque se não for mandamento, então libera geral. Agora, se for mandamento, eu entendo que deve ser cumprido. Nós podemos até discutir a aplicação do mandamento, mas que é mandamento e, portanto, deve ser obedecido. Certo? E aí, eu penso desse jeito, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela pergunta. É uma pergunta importante, né? Mais vezes eu vou estar falando sobre isso aqui no canal. Eu vou tentar até conversar com outros pastores também sobre isso, tentar fazer alguma live, alguma coisa assim nesse sentido, porque é um assunto que eu acho muito relevante e eu entendo que os cristãos têm perdido muito a sua identidade e têm desperdiçado uma bênção maravilhosa nesse dia, porque não descansam, vivem ansiosos no dia do Senhor, muito mais agoniados e pensando em coisas que são indevidas e meio que eu entendo a importância de 2 cultos no domingo, não é? Porque nos ajuda, é um auxílio muito grande para a igreja ter 2 cultos ao domingo, né? No caso como nós praticamos aqui, porque você tem palavra de Deus de manhã, comunhão dos santos de manhã e também à noite. E isso meio que preenche mais o seu domingo. Só que quando o princípio do 4º mandamento não é realmente ensinado para a comunidade, é deixado frouxo, solto assim, então a pessoa só tem aquele compromisso de bater cartão na igreja. Então domingo eu vou para o culto de manhã, certo? Eu participo da comunhão dos santos, eu ouço a pregação e eu passo todo dia, eu não descanso para me preparar para o culto à noite e também fico desconectado, não é, totalmente do que eu ouvi no culto. Então não tem nenhum tipo de impacto na minha vida. E, consequentemente, também será assim à noite. E aí eu vou começar a minha segunda-feira e eu não vou lembrar do que foi pregado, eu não vou lembrar de como foi bom, não é? É como se eu tivesse um tipo de encontro com Deus e esquecesse em seguida. Isso faz sentido? Eu penso que não. Então eu acho que é um assunto realmente importante, tá? Vamos lá, então. Deus abençoe e valeu.